Bom dia, galera! Segue mais uma videoaula sobre meios de transportes e a história, feita pelos alunos Cristine, Daniel, Laura e Pamela, da turma ABPM6 de Bom Princípio. Vamos lá, então? Vamos começar falando da história. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade, de modo que o ser humano sempre esteve atento à questão do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, etc. Há controvérsias em relação ao surgimento dos meios de transporte. No entanto, uma coisa é certa: evoluímos muito nesta questão, uma vez que hoje em dia é simples pensar em realizar uma viagem longa de navio, avião ou trem para qualquer lugar do mundo, fato considerável inviável anteriormente. Nas civilizações de antanho, os homens eram nômades, portanto, o mecanismo de transporte eram suas próprias pernas. Durante a vida, caminhavam pelos lugares em busca de comida e abrigo, até surgir a agricultura e a domesticação de animais, essenciais para a evolução dos meios de transporte, tal qual os cavalos, bois, burros e camelos. Ainda na pré-história, os homens já utilizavam os meios de transportes aquáticos, com longos pedaços de madeira e mais tarde com a construção de botes e pequenos barcos. De certo que, com a invenção da roda, cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensificaram, de modo que a partir deste momento os homens poderiam transportar mais mercadorias e pessoas. Atualmente, a roda é um elemento essencial que faz parte de muitos mecanismos na construção dos meios de transporte, rodas de carro, avião, ônibus, entre outros. Entretanto, foi somente na Revolução Industrial, no século XVIII, que se expandiu consideravelmente o número dos meios de transporte, com o avanço das máquinas e da tecnologia. Desenvolveu-se o automóvel, o transporte público e atualmente este número cresce cada vez mais. Transporte fluvial. O transporte fluvial é uma das modalidades de transportes aquáticos realizados por meio das hidrovias, considerado um dos mais antigos da humanidade. Antes de inventarem as embarcações, barcos, barcas, navios, balsas, etc., os homens já utilizavam os rios como meio de transporte, da onde as travessias eram realizadas em troncos de árvores. Do latim, o termo fluvial, fluvius, significa rio, associado ao verbo fluir, que significa fluir. Vantagens e desvantagens do transporte fluvial. Embora sejam transportes lentos, os transportes aquáticos são muito utilizados para o transporte de cargas e pessoas, sendo que apresentam custo operacional reduzido em relação aos outros. Uma das vantagens é justamente sua enorme capacidade, ou seja, pode transportar grandes quantidades de carga. Além disso, é um meio de transporte pouco poluente em relação aos outros, rodoviário ou ferroviário, embora seja limitado, posto que necessita das hidrovias para navegação. Além disso, geralmente são feitos transportes regional, ou seja, não abrange o país inteiro. De tal modo, antes de ser utilizado, o rio passa por uma avaliação de especialistas que conferem se o local é apropriado para navegação. Transporte fluvial no Brasil. O Brasil apresenta cerca de 48.000 quilômetros de rios navegáveis, com 16 hidrovias e 20 portos fluviais. Assim, o transporte fluvial é um meio bastante utilizado no país. No entanto, muitos rios, na época da seca, deixaram de ser navegáveis. Nesse sentido, vale ressaltar que muitos problemas ambientais, sobretudo a poluição dos rios, vem afetando o curso normal das águas, como é o caso do acionamento do Rio São Francisco, um dos mais importantes do país. O transporte fluvial é realizado mais no norte do país. As principais hidrovias do Brasil são Hidrovia Tocantins-Araguaia, Hidrovia Solimões-Amazonas, São Francisco, da Madeira, Tietê-Paraná e Hidrovia Taquari-Guaíba. Transporte fluvial no mundo. No mundo inteiro, o transporte fluvial é muito utilizado para transporte de cargas e pessoas.
Porém, da mesma maneira que o Brasil, muitos cursos de água vêm sofrendo com problemas ambientais, o que dificulta cada vez mais a navegação. Muitas hidrovias estão espalhadas pelo mundo, como na Europa, Estados Unidos, Japão, China, dentre outros. Transporte marítimo. O transporte marítimo é uma das modalidades dos transportes aquáticos ou aquaviários que ocorrem nos mares e oceanos por meio de embarcações, como barcos, navios, caravelas transatlânticos, sendo muito utilizado para o transporte de pessoas e cargas, e curtas e longas distâncias. De tal modo, é o principal tipo de transporte internacional para a comercialização de diversos produtos, onde cerca de 90% das mercadorias são transportadas por vias marítimas. Nesse sentido, vale lembrar que o transporte marítimo é uma das modalidades mais antigas, de tal forma que é muito importante desde a antiguidade para o transporte de pessoas, bem como para o desenvolvimento do comércio. Vantagens e desvantagens do transporte marítimo. O despeito de ser um transporte lento, o transporte marítimo é muito utilizado para o transporte de cargas, uma vez que suporta grande quantidade e variedade de produtos, por um custo relativamente baixo, em relação aos outros transportes, como por exemplo o aéreo. No tocante às desvantagens do transporte marítimo, podemos citar o tempo elevado de entrega das mercadorias, posto que passa pelos portos e alfândegas distantes dos centros de produção e muitas vezes congestionadas, além das chances de danos nas cargas transportadas. Transporte marítimo no Brasil. Fundada em 2002, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANATAC, é o órgão responsável pela regulação e implementação de políticas públicas na área. Embora o país possua as dimensões continentais e uma extensa costa litorânea no Brasil, o transporte marítimo sofre com muitos problemas, desde os altos custos de transporte, precariamente dos portos, fiscalização, burocracia, dentre outros. Por esses e outros motivos, ainda é uma modalidade de transportes pouco explorada no país, em comparação aos meios ferroviários e rodoviários. Portos marítimos do Brasil. Antes de mais nada, vale destacar que os portos marítimos são construções realizadas para receber pessoas e mercadorias, exportação e importação, seja numa navegação marítima nacional ou internacional. No Brasil, existem cerca de 40 portos públicos, dos quais se destacam Porto de Santos, situada nas cidades litorâneas do estado de São Paulo. Porto de Itajaí, situada na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. É considerado o segundo maior porto do país, em relação à movimentação de cargas. Porto do Rio de Janeiro, também um dos mais movimentados do país, está localizado na Baía de Guanabara, na cidade de Rio de Janeiro. Porto de Itaguaí, também chamado de Porto de Sapetiba, está situado na cidade de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, sendo um dos maiores e mais movimentados portos da América Latina. Porto de Vitória, um dos mais importantes do país, esse complexo portuário engloba o Porto de Vitória, Porto da Praia Molé e Porto da Barra do Riacho. Está localizado na capital do estado de Espírito Santo, Vitória, sendo administrado pela Companhia Docas do Espírito Santo, Condesa. Moda rodoviário. O transporte rodoviário é o mais conhecido e utilizado em toda a extensão do território nacional. A distribuição por meio de caminhões e carretas nas rodovias brasileiras vem crescendo desde a década de 50 e atualmente é responsável por 76% da distribuição de insumos e produtos industrializados em todo o Brasil. Por ser um modo de transporte rápido e com uma rota flexível, ele é aconselhável para o transporte a curta distância de produtos acabados ou semi-acabados, produtos com alto valor agregado, como eletrônicos e eletrodomésticos, e também perecíveis, como grãos, laticínios e carnes. As principais vantagens do modo de transporte rodoviário são a acessibilidade, pois conseguem chegar em quase todos os lugares do território brasileiro, a facilidade para contratar ou organizar o transporte, a flexibilidade em organizar a rota, pouca burocracia quanto à documentação necessária para o transporte, maior investimento do governo na infraestrutura das rodovias se comparado aos outros modos. As principais desvantagens do modo de transporte rodoviário são o alto valor do frete,
por causa do impacto direto que pedágios e o alto valor da gasolina geram. A baixa capacidade de carga, menor distância alcançada se relacionada ao tempo utilizado para o transporte, e maiores chances de a carga ser perdida por causa de roubos e acidentes. Transporte aéreo, definição. O transporte aéreo ele é um modal ágil e recomendado para mercadorias de alto valor agregado e encomendas urgentes. Seu uso foi intensificado após a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, e atualmente é um dos transportes mais utilizados no mundo. As vantagens: a velocidade, por ser o mais veloz de todos, a competitividade, alta rotatividade, o equivalente à redução de custo com estoque, embalagem, manuseio é mais cuidadoso, logo não há tanta necessidade de reforço. O seguro tem risco reduzido, a cobertura de mercado maior, pois não se prende à costa marítima. Desvantagens: capacidade, restrições de peso e volume. Carga a granel, não leva petróleo, por exemplo. Produtos de baixo custo unitário, não compensa pelo alto valor da tarifa aérea. Artigos perigosos, tem severas restrições. Podem ocorrer problemas climáticos, greves, congestionamentos. Congestionamento de cargas. No atual contexto da economia globalizada, o incremento do modal aéreo já vem acarretando congestionamentos de cargas nos grandes aeroportos do mundo, cuja tendência de aumento sinaliza a construção de novos terminais, exclusivamente destinados a cargas. Custos com seguro, estocagem e embalagem. São menores os custos com seguro, estocagem e embalagem, além de mais viável para a remessa de amostras, brindes, bagagem desacompanhada, partes e peças de reposição, mercadoria perecível, animais, etc. A base de cálculo do frete aéreo é obtida por meio do peso ou do volume da mercadoria, sendo considerado aquele que proporcionar o maior valor. Cargas vivas. Podem ser transportados animais vivos, cargas comuns, secas, congeladas, armamentos, qualquer carga, mas há restrições a cargas perigosas. No Brasil, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, fundada em 1973, é a empresa pública federal responsável pela infraestrutura e administração dos transportes aéreos no país. Modal dutoviário. O modal de transporte dutoviário é possibilitado por meio da implantação de dutos e tubos subterrâneo, submarino ou aparente. Esse transporte é possibilitado basicamente pelo controle de pressão inserida nesses dutos. É um modal que permite o transporte a longas distâncias e em grandes quantidades. Apesar de ter um alto custo de implantação e um percurso inflexível, tem um baixo custo operacional. Esse tipo de modal é recomendado para fluidos líquidos, gases e sólidos granulantes. As principais vantagens do modal dutoviário são que ele percorre longas distâncias com baixos custos operacionais, transporta grande volume de carga de forma constante e a alta segurança e confiabilidade do transporte. As principais desvantagens do modal dutoviário são o alto custo de investimento inicial e fixo, possibilidade de acidentes ambientais em grande escala, a necessidade de licença para atuação e o trajeto fixo com baixa flexibilidade dos pontos de bombeamento. Modal ferroviário. Definição. O transporte ferroviário é o realizado sobre linhas férreas para transportar pessoas e mercadorias. As mercadorias transportadas neste modal são de baixo valor agregado e em grandes quantidades, como minério, produtos agrícolas, fertilizantes, carvão, derivados de petróleo, entre outros. Vantagens: a capacidade é um meio aconselhável para grandes quantidades de carga. Desvantagens: baixa flexibilidade, pois há restrições da rede e das diferenças de bitola. Transbordo: a localização dos pontos de produção com relação às estações ferroviárias exige transporte prévio e posterior da remessa, o que implica mais manipulação que pode causar danos à mercadoria. Furto, em razão de percursos maiores e armazenagem entre a origem e o destino final. O transporte ferroviário não é tão ágil e não possui tantas vias de acesso,
que são trilhos e estações, quanto o rodoviário. Porém, é mais barato, propiciando menor frete, transporta quantidades maiores e não está sujeito a riscos de congestionamentos. A primeira ferrovia brasileira foi a Barão de Mauá, na década de 1854. Tinha uma extensão inicial de 14,5 km, depois foi prolongada chegando a 15 km. Frequência no Brasil. A rede ferroviária brasileira possui 29,706 km de extensão, espalhados por 22 dos estados brasileiros, responsável por 24% do transporte de cargas.